Quem parece mais rico, a pessoa que chegou num carro de luxo ou aquela que poderia comprar o carro, mas escolheu não comprar? A primeira chama a atenção. A segunda talvez passe despercebida, mas é justamente aí que mora uma das ideias mais poderosas de A Psicologia Financeira, de Morgan Housel. Aquilo que vemos mostra o que foi gasto. A riqueza muitas vezes está no dinheiro que ainda não precisou ser transformado em aparência. Hoje você vai entender por que enriquecer em silêncio pode proteger seu dinheiro, seus planos e sua liberdade. E o último ponto mostra como saber se você está construindo riqueza ou apenas financiando uma imagem. Enriquecimento silencioso não significa esconder dinheiro da família, mentir, deixar de celebrar conquistas ou desconfiar de todo mundo. Significa não transformar cada avanço financeiro em uma apresentação pública. É construir antes de anunciar. É permitir que o patrimônio cresça sem a pressão de provar sucesso. Ao longo do vídeo, vamos separar renda, aparência e riqueza, entender a armadilha do status e conhecer um método simples para medir progresso sem depender da opinião dos outros. Se esse conteúdo fizer sentido para você, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe para levar esse conteúdo para mais pessoas. Uma renda alta pode ser visível, uma casa grande, viagens e roupas caras também, mas nenhuma dessas coisas revela quanto a pessoa possui, quanto deve ou quanto consegue manter. Quando alguém compra algo caro, sabemos apenas que houve dinheiro suficiente ou crédito disponível para concluir aquela compra. Não sabemos o que restou depois. A riqueza é difícil de enxergar porque costuma existir como opção não utilizada, dinheiro não gasto, margem para emergências, tempo para esperar e liberdade para recusar decisões ruins. Essa distinção muda a pergunta. Em vez de como pareço bem-sucedido, passa a ser: quanto de liberdade estou preservando para o futuro? Preste atenção neste ponto. O que impressiona hoje pode reduzir suas escolhas amanhã. E o que ninguém nota hoje pode comprar sua liberdade no futuro. Muitas compras de status carregam uma esperança silenciosa. Se eu tiver isso, as pessoas vão me respeitar. O problema é que, frequentemente, elas admiram o objeto e imaginam como seriam vistas se também o possuíssem. A atenção não está totalmente em você, está na fantasia que o objeto desperta em quem observa. Isso não torna qualquer compra cara errada. Um produto pode trazer conforto, qualidade ou alegria. A questão é descobrir se você compraria a mesma coisa caso ninguém pudesse ver, elogiar ou publicar. Se a resposta mudar, talvez parte do preço esteja sendo paga por aprovação social. Redes sociais amplificam essa pressão, vemos a viagem, não as parcelas, vemos o negócio sendo anunciado, não o fluxo de caixa, vemos a chave do carro, não os anos de compromisso financeiro. Pouca gente percebe este detalhe. Você está comparando os bastidores da sua vida com a vitrine cuidadosamente editada de outra pessoa. Quando o padrão de vida cresce para acompanhar a imagem, cada aumento de renda já chega comprometido. O salário melhora, mas também melhoram o carro, o plano de saúde, as roupas, os restaurantes e os compromissos. O resultado pode ser uma vida cara de manter. Por fora, sucesso. Por dentro, pouca margem para um imprevisto, uma mudança de carreira ou uma queda de renda. Existe ainda o custo psicológico. Depois que uma imagem é construída, reduzi-la pode parecer fracasso. A pessoa continua gastando não porque aquilo ainda faz sentido, mas porque teme a pergunta: o que aconteceu? O enriquecimento silencioso diminui essa armadilha. Se ninguém espera uma demonstração constante, você pode ajustar sua vida sem precisar explicar cada decisão. Isso não significa viver abaixo de qualquer conforto. Significa deixar o padrão de vida crescer mais devagar do que a capacidade financeira. Esse ponto é muito importante. Silêncio não é segredo, é proteção. Pensa comigo, contar um plano cedo demais pode criar pressão. Quando você anuncia quanto está ganhando, investindo ou planejando, surgem expectativas, opiniões e comparações. Algumas pessoas apoiam, outras questionam, outras começam a tratar uma possibilidade como se já fosse resultado. De repente, você precisa defender uma ideia que ainda está sendo testada. Manter discrição permite corrigir a rota sem vergonha. Um negócio pode mudar.
Uma meta pode levar mais tempo, uma estratégia pode deixar de fazer sentido, mas discrição não deve virar isolamento. Decisões importantes podem precisar ser compartilhadas com cônjuges, sócios, profissionais e pessoas diretamente afetadas. O princípio é escolher com responsabilidade quem precisa saber, não transformar cada avanço em anúncio. E se você está construindo essa base em silêncio e quer entender melhor conceitos de renda fixa antes de tomar decisões, deixei 2 materiais para iniciantes na descrição. Um apresenta os fundamentos de forma direta, o outro aprofunda critérios e comparações. São materiais de baixo custo para estudar no próprio ritmo. O link está disponível para quem quiser conhecer. Hey, preste muita atenção nisso. Enriquecer em silêncio não é viver com medo de gastar. Não é escolher sempre a opção mais barata. Não é esconder decisões de quem compartilha responsabilidades financeiras com você. Também não é usar simplicidade como competição moral. Uma pessoa pode gostar de conforto, viagens ou objetos caros e ainda tomar decisões conscientes. Outra pode ter uma vida discreta e estar financeiramente desorganizada. Aparência sozinha não revela nenhuma das duas realidades. O ponto é alinhar consumo e propósito. Gastar porque algo melhora sua vida é diferente de gastar para sustentar uma narrativa de sucesso. Guardar por escolha é diferente de guardar por culpa ou medo. Agora, cuidado com o perigo de sempre achar que não tem o suficiente. Toda conquista vira apenas o ponto de partida para a próxima. A renda aumenta, a meta sobe, o patrimônio cresce, mas a sensação de segurança nunca chega. Sem uma definição pessoal de suficiente, a comparação não termina. Sempre existe alguém ganhando mais, viajando mais ou exibindo algo novo. Ter o suficiente não significa abandonar a ambição. Significa saber o que você não está disposto a arriscar para conseguir algo que não precisa. Uma pessoa pode buscar crescimento e, ao mesmo tempo, definir limites. Quanto tempo quer preservar? Qual nível de dívida aceita? Que tranquilidade deseja manter? E quais relações não quer sacrificar? O próximo ponto é o mais importante. Se você não define o suficiente, o mundo define por você, e o preço pode continuar subindo. Uma prática possível é criar um atraso entre ganhar mais e gastar mais. Quando surge um aumento, um lucro ou uma renda extra, o padrão de vida não precisa mudar no mesmo dia. Espere um período antes de assumir uma nova despesa fixa. Durante esse tempo, observe se a melhoria continua sustentável, quais objetivos podem ser fortalecidos e quanto da nova renda realmente está disponível depois de impostos, custos e oscilações. Esse atraso evita que uma fase positiva seja tratada como garantia permanente. Também permite aproveitar parte da conquista com consciência, em vez de transformar todo avanço em obrigação mensal. O objetivo não é congelar a vida, é fazer o estilo de vida crescer depois da capacidade financeira, e não antes dela. Essa pequena diferença cria espaço para que o progresso se acumule sem chamar atenção. Ganhar mais pode mudar sua vida, mas não aumentar tudo imediatamente pode mudar ainda mais. Atenção agora, vamos para a parte prática. Vou te mostrar 5 movimentos para construir riqueza sem transformar sua vida numa vitrine. É o método Calma-C, controle o padrão de vida. Quando a renda aumentar, evite transformar automaticamente todo avanço em nova despesa fixa. Uma parte pode melhorar o presente, outra pode ampliar a margem do futuro. A proporção depende da realidade de cada pessoa. Anote metas em privado, escreva o que está construindo, por que importa e quais sinais mostrarão progresso. O registro substitui a necessidade de validação pública. Você acompanha a própria evolução sem precisar anunciá-la. Liberdade como objetivo. Não meça riqueza apenas pelo saldo. Pergunte o que esse saldo permite. Atravessar um imprevisto, esperar uma oportunidade melhor, reduzir uma jornada exaustiva ou recusar uma dívida inconveniente. Margem para erros, planos falham. Rendas oscilam, negócios atrasam. Uma margem financeira reduz a necessidade de acertar todas as previsões. Ela não elimina riscos, mas aumenta o tempo disponível para reagir. Acompanhe sem comparar.
Escolha indicadores pessoais, evolução das dívidas, meses de despesas cobertos, frequência de aportes, crescimento do patrimônio líquido ou avanço de uma meta. Compare você com o seu ponto de partida, não com a vitrine de outra pessoa. O método Calma não indica um produto financeiro, ele organiza o comportamento antes do produto. Controlar, anotar, buscar liberdade, criar margem e acompanhar. Agora, imagine comigo a situação a seguir e deixa aqui nos comentários se você já vivenciou algo parecido. Imagine duas pessoas com a mesma renda. A primeira aumenta o padrão de vida sempre que recebe mais. Cada conquista é publicada. Para manter a imagem, assume compromissos que reduzem a margem do mês. A segunda também aproveita parte do aumento, mas preserva uma diferença. Não anuncia cada plano. Mantém despesas fixas sob controle e acompanha metas em privado. Depois de alguns anos, talvez a primeira ainda pareça mais rica, mas a segunda pode ter mais capacidade de atravessar uma crise, mudar de trabalho ou esperar por uma oportunidade. A diferença não está em quem merece mais, está no que cada pessoa fez com a parte da renda que ninguém conseguiu ver. 10. 5 sinais de riqueza invisível. 13,50, 14,25. Preste atenção nesses 5 sinais de riqueza invisível. Primeiro sinal: você consegue atravessar uma despesa inesperada sem transformar imediatamente o problema em dívida. Segundo, uma mudança de renda não exige que toda a sua vida seja desmontada. Terceiro, você consegue esperar antes de aceitar uma proposta ruim, porque possui alguma margem de tempo. Quarto, suas metas continuam fazendo sentido mesmo quando ninguém está observando. Quinto, o aumento de renda produz mais opções, não apenas compromissos maiores. Esses sinais não aparecem numa fotografia, mas revelam uma transformação real na relação com o dinheiro. Nenhum deles exige perfeição, eles funcionam como direção. Uma pessoa pode estar começando, reduzindo dívidas ou construindo a primeira margem. O progresso silencioso acontece quando pequenas escolhas repetidas aumentam gradualmente sua capacidade de decidir. Antes de encerrarmos, vou propor para você um desafio prático que te ajudará na mudança de hábito. Durante 30 dias, escolha uma meta que não será anunciada. Registre o avanço apenas para você ou para quem realmente participa da decisão. Antes de uma compra de status, faça a pergunta: eu ainda escolheria isso se ninguém soubesse? E sempre que a renda entrar, acompanhe quanto foi consumido pelo presente e quanto permaneceu disponível para o futuro. No fim do período, avalie se houve menos comparação, mais clareza e mais margem. O desafio não é esconder a vida, é recuperar o direito de crescer sem atuar para uma plateia. Conclusão: 14,45, 14,55. Concluindo o que vimos hoje. Enriquecer em silêncio é trocar aplauso por opção. É compreender que renda aparece, consumo aparece, mas patrimônio costuma ser invisível. Controle o padrão de vida. Registre metas em privado. Use a liberdade como medida. Crie margem para errar. Acompanhe sem comparação. Se você guardar uma frase deste vídeo, guarde esta: a riqueza mais valiosa talvez seja justamente aquela que você não precisa mostrar. CTA final e próximo vídeo, 14,55, 15 years. Se este conteúdo fez sentido, comenta qual pressão financeira você decidiu parar de alimentar. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Este conteúdo tem finalidade educativa e apresenta reflexões comportamentais inspiradas no livro A Psicologia Financeira. Ele não substitui orientação profissional nem representa recomendação de investimento, produto ou estratégia individual.